Os alimentos mais perigosos que as pessoas continuam comendo. Você pode não saber disso, mas muitos dos alimentos que você consome diariamente contêm toxinas, parasitas e venenos ocultos que podem causar efeitos colaterais perturbadores e às vezes fatais, desde cerejas venenosas até sushi infestado de vermes. Prepare-se para explorar a verdade aterrorizante por trás desses deliciosos e saborosos alimentos. Refrigerantes Diet. Infelizmente, os refrigerantes Diet não são muito melhores. Embora contenham menos calorias, são repletos de adoçantes artificiais que podem realmente fazer você ganhar peso. Quando provamos adoçantes artificiais, nossos cérebros acreditam que consumimos açúcar e se preparam para uma grande entrada de calorias. No entanto, quando as calorias não chegam, ficamos com ânsias pelas calorias que nossos cérebros esperavam, o que nos leva a comer em excesso mais tarde no dia. Com perigos dos dois lados, provavelmente é melhor evitá-lo. Carne processada. Se você é um carnívoro comprometido, tenho más notícias para você. A carne processada pode até ter um sabor delicioso, mas vem com alguns riscos alarmantes. Acontece que qualquer carne que tenha sido modificada para melhorar o sabor ou aumentar a vida útil, como salame, bacon e salsichas, é classificada como um carcinógeno do grupo 1 pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. Isso significa que, com base em inúmeros estudos extensos, os cientistas têm certeza de que comer carne processada aumenta o risco de câncer. O problema está na forma como a carne processada é preparada. Nitratos e nitritos são usados para manter a carne fresca por mais tempo. Mas quando os consumimos, nossos corpos os convertem em substâncias chamadas nitrosaminas, que podem danificar nosso DNA e contribuir para o risco de câncer ao longo do tempo. Quando a carne é cozida em altas temperaturas, como na churrasqueira, mais dessas substâncias nocivas são produzidas, aumentando ainda mais o risco. De fato, um estudo com 500 mil de consumidores de carne no Reino Unido descobriu que comer 76 gramas de carne vermelha ou carne processada por dia, o equivalente a apenas 3 fatias de presunto, aumenta o risco de câncer de cólon em 20%. Isso não significa que você precisa se tornar vegano, mas os nutricionistas concordam que limitar o consumo de carne processada é definitivamente uma escolha saudável. Então, em vez de trazer o bacon para casa, experimente algo não processado, como o frango de criação livre, peru ou até mesmo uma alternativa à carne. Peixe-balão. Os peixes-balão são conhecidos por conter tetrodotoxina, um veneno 1.200 vezes mais letal do que o cianeto. Cada peixe-balão contém o suficiente para matar 30 pessoas, e não existe antídoto conhecido. No entanto, muitos chefes japoneses passam de 2 a 3 anos obtendo uma licença especial que os autoriza a preparar o fugu e servi-lo após a remoção cuidadosa da pele e órgãos tóxicos. Devido ao treinamento intensivo necessário para obter uma licença de preparação de fugu, o prato pode custar mais de R$ 1.000. Dado que comer fugu mal preparado pode resultar em morte no dia seguinte, é um alimento que deve ser apreciado com muita cautela. Noz moscada. Por mais inofensiva que a noz moscada possa parecer, ela contém uma substância natural chamada miristicina, que pode afetar o sistema nervoso central, causando alucinações, vômitos e, em casos extremos, morte. Quando a miristicina é absorvida pelo corpo, ela estimula a liberação de uma proteína chamada citocromo C, que causa a morte celular e, em quantidades significativas, leva à falha dos órgãos. Como resultado, é altamente tóxica. Apenas uma colher de chá da especiaria é suficiente para causar sintomas de intoxicação por miristicina, e 2 colheres de chá poderiam ser letais. No entanto, a maioria das receitas que incluem noz moscada normalmente usam a variedade que não contém miristicina. Portanto, evite adicionar noz moscada à sua dieta diária. Hot dogs. Como você já sabe, as carnes processadas aumentam o risco de câncer, mas não é o único motivo para evitar o consumo de cachorros quentes. O formato das salsichas é uma das principais causas de engasgamento em crianças menores de 14 anos. Portanto, ao servir hot dogs para crianças, é aconselhável fazê-lo com muita precaução. Suco de fruta. Ok, suco de fruta não é exatamente um alimento, mas é feito de alimentos. Então vou discuti-lo de qualquer forma. Pode ser chocante saber que, de acordo com o especialista em obesidade dos Estados Unidos, Dr. Robert Lustig, caloria por caloria, o suco de fruta é pior para você do que refrigerantes. Pode parecer loucura, mas um estudo de 2019 com 14.400 adultos americanos descobriu que cada porção diária de 350 ml de suco estava associada a um risco
risco de mortalidade 24% maior em comparação com não beber nenhum suco, enquanto a mesma quantidade de refrigerante aumentou a taxa de mortalidade em apenas 11%. Então, por que o suco de fruta é tão ruim para nós? Bem, a maior parte do açúcar nas frutas é a frutose, que tem alguns efeitos colaterais bastante prejudiciais. É viciante e pode enganar nossos cérebros, fazendo-nos pensar que ainda estamos com fome, mesmo depois de consumir calorias suficientes. Quando comemos uma fatia de fruta, a fibra contraria esses efeitos, retardando a absorção da frutose e nos ajudando a nos sentir saciados. No entanto, ao fazer suco, os açúcares da fruta são liberados e a maior parte da fibra é destruída. O resultado é que o suco contém muito açúcar das frutas e pouco da fibra que as torna saudáveis. Portanto, evite sucos e coma frutas inteiras em vez disso. Você sabia desse detalhe do suco de frutas? Deixe-me saber nos comentários. Antes de continuar, preciso te apresentar um método que pode potencializar ainda mais a sua saúde de forma natural e eficaz dentro de alguns dias. Se quiser descobrir como, basta clicar no link que está no primeiro comentário fixado. Pimentas malagueta. As pimentas malagueta não podem realmente queimar você, a menos que estejam em chamas quando você as come. Em vez disso, as pimentas contêm um composto químico chamado capsaicina, que ativa os neurônios em nosso cérebro responsáveis por sentir calor. Isso engana nossos cérebros para ativarem nosso sistema de defesa contra queimaduras, onde os problemas podem começar. Isso pode causar inflamação à medida que os vasos sanguíneos enviam mais sangue para a área afetada, vômitos à medida que seu estômago tenta se livrar do que está causando a queima e até mesmo formação de bolhas. As pimentas malaguetas são tão quentes que foram até mesmo usadas como armas pelo exército indiano na forma de granadas de pimenta. Macarrão e arroz. Reaquecidos. Se você deixar o macarrão ou o arroz fora da geladeira por muito tempo, eles podem sofrer uma transformação mortal. Esporos de uma bactéria chamada Bacillus cereus frequentemente habitam o macarrão ou arroz não cozidos e podem sobreviver ao processo de cozimento. Quando um prato de arroz ou macarrão é deixado à temperatura ambiente por várias horas, esses esporos podem se transformar em bactérias que se multiplicam e secretam toxinas prejudiciais conhecidas como enterotoxinas. Quando absorvidas pelo corpo, essas toxinas atacam nossos órgãos, causando desde vômitos até insuficiência hepática fatal. Polvo. A textura escorregadia do polvo é um dos motivos que o torna perigoso. Aventurar-se a comer polvo cru, especialmente em pratos como o sunomono japonês, pode ser arriscado. Os tentáculos podem se prender à sua boca ou garganta ao descer, e uma vez que se prendem, podem ser diabolicamente difíceis de remover, criando um risco de asfixia. Na verdade, cerca de 6 comensais ousados morrem a cada ano por engasgamento com sanakji, o que alguns chamam de a vingança do polvo. Alimentos processados. Como mencionado, carnes processadas, como salame, bacon e salsichas, são classificadas como carcinogênicas do grupo 1 pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, devido aos nitratos e nitritos usados para prolongar sua vida útil. Quando consumimos esses produtos químicos, nossos corpos os convertem em nitrosaminas, que podem danificar nosso DNA, aumentando o risco de câncer ao longo do tempo. Além disso, o cozimento da carne em altas temperaturas, como na churrasqueira, aumenta a produção desses compostos prejudiciais. Portanto, é aconselhável limitar o consumo de carnes processadas em sua dieta. Nozes Brasil. As árvores de nozes do Brasil podem crescer até 50 metros de altura e têm sistemas radiculares extensos que se aprofundam na terra para extrair minerais. Devido à composição única do solo no Brasil, ele contém quantidades incomumente altas do elemento radioativo natural, o rádio, que é absorvido pelas raízes das árvores. Como resultado, as nozes do Brasil podem ser até 1000 vezes mais radioativas do que outros alimentos em sua cozinha. No entanto, geralmente não há motivo para preocupação, a menos que você consuma essas nozes em quantidades excessivas. Portanto, lembre-se de que a moderação é a chave. Amêndoas amargas. As amêndoas amargas têm um sabor muito diferente das amêndoas comuns que estamos acostumados a comer. Elas contêm uma substância chamada amigdalina, que é a mesma substância presente nas sementes de cereja que se converte em cianeto no corpo. Até mesmo um pequeno punhado de amêndoas amargas pode causar envenenamento grave. Entre 7 e 50 amêndoas amargas, dependendo do seu peso, poderiam ser letais. É por isso que é importante não adicionar amêndoas amargas à sua dieta. Nozes de caju. Você pode pensar
apesar que já comeu uma noz de caju crua ou outra ao longo da vida. Mas as nozes de caju vendidas como cruas nas lojas já foram torradas ou cozidas no vapor, o que remove toxinas perigosas. As verdadeiras nozes de caju cruas têm uma aparência completamente diferente. Elas são a semente de uma fruta doce e azeda chamada maçã de caju, e as cascas que contêm as nozes de caju são repletas de uma substância química chamada urushiol, a mesma encontrada na era venenosa. O urushiol pode causar uma erupção cutânea ou reações alérgicas na pele. Portanto, evite consumir nozes de caju cruas, a menos que você saiba exatamente o que está fazendo e como processá-las corretamente. Sushi. Um estudo global descobriu que os peixes usados em sushi agora estão infectados com 283 vezes mais vermes parasitas do que estudos feitos na década de 70. A razão exata para isso ainda não foi determinada, mas é uma ideia bastante assustadora. Na maioria dos casos, nossos sistemas digestivos matam esses vermes antes que eles possam nos causar algum dano, mas em raras ocasiões eles podem se estabelecer em todo o nosso corpo e causar infecções desagradáveis. Portanto, fique atento ao escolher onde e o que você come em seu prato de sushi. Salmão de cativeiro. Há algo suspeito no salmão de cativeiro. Talvez seja o fato de que, apesar de serem ricos em ômega 3, eles estão repletos de produtos químicos prejudiciais, especialmente o salmão norueguês. Devido a um descarte impróprio de resíduos por fábricas ao longo dos cursos d'água onde esses peixes residem, esses pequenos peixes individuais contêm pequenas quantidades de produtos químicos industriais nocivos. Quando vários peixes são concentrados em um único pellet, o resultado contém quantidades excepcionalmente altas desses produtos químicos. Os salmões de cativeiro consomem esses pellets, absorvendo as toxinas em seus tecidos gordurosos, que são eventualmente consumidos por seres humanos. Em 2018, pesquisadores de toxicologia descobriram que o salmão de cativeiro continha 5 vezes mais toxinas do que o salmão selvagem. Portanto, antes de saborear um prato de salmão, é melhor verificar a origem do peixe. Casu marzu. Da mozzarella ao parmigiano reggiano, a Itália é famosa pelos seus queijos deliciosos, mas você sabia que a ilha italiana da Sardenha é o lar do queijo mais perigoso do mundo? Uma especialidade regional com um ingrediente secreto que faz você revirar o estômago, o casu marzu, que literalmente significa queijo podre. Ele obtém seu sabor maduro de milhares de larvas vivas. Para produzir essa iguaria que faz levantar as sobrancelhas, uma roda de queijo infestada por moscas é armazenada em uma cabana escura por 2 a 3 meses. Os ovos das moscas eclodem em larvas que se alimentam do queijo, digerem-no e o excretam na forma de um creme espesso. Os corajosos comensais espalham então esse creme sobre pães e comem. Existem 2 regras para comer casu marzu. Regra 1. Sempre feche os olhos antes de dar uma mordida, pois as larvas das moscas que fazem o queijo casu marzu podem saltar até 6 polegadas no ar e você não quer que elas caiam nos olhos. Regra 2. Uma vez que o pedaço está em sua boca, certifique-se de mastigar minuciosamente, pois qualquer larva que seja engolida viva pode se instalar em seus intestinos, potencialmente resultando em uma infecção parasitária. Apesar de sua reputação como um risco para a saúde, os sardos afirmam que o queijo é um poderoso afrodisíaco. Você se sentiria no clima do amor com um queijo de larvas? Deixe-me saber nos comentários. Caroços de cereja. Cerejas podem ser uma deliciosa fruta, mas seus caroços contêm uma substância chamada amigdalina. Quando ingerimos esse composto, nosso corpo o quebra em cianeto, uma substância venenosa. No entanto, a amigdalina e o cianeto estão contidos nas sementes no centro do caroço, que é indigerível. Isso significa que, na maioria dos casos, a semente passará pelo seu sistema intacta, impedindo que seu corpo absorva a substância letal escondida dentro dela. No entanto, é melhor evitar mastigar as sementes das cerejas, mesmo que seja altamente improvável que elas o envenenem. Mesmo assim, seria preciso consumir mais de 100 sementes para representar um risco real à sua saúde. Tenha em mente que a maioria desses alimentos pode ser segura para o consumo se forem preparados e consumidos de maneira adequada e moderada. No entanto, é importante estar ciente dos riscos potenciais e tomar as devidas precauções ao manusear e consumir esses alimentos. Fiz outro vídeo com informações valiosas para você. Te vejo lá!